Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos dar continuidade sobre testes e especificamente sobre o teste de flexibilidade e de equilíbrio. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. A flexibilidade, ela é a habilidade de mover o corpo ou as partes dele dentro dos seus limites máximos, sem causar dano nas articulações e nos músculos envolvidos. Ela é específica para cada articulação, então não tem um teste que ele é capaz de fornecer informações de várias regiões a partir de uma única medida. Os testes existentes para avaliação da flexibilidade, eles são divididos em três grandes grupos, sendo eles os angulares, lineares e adimensionais. Os testes angulares, eles medem qualquer arco de movimento articular utilizando um goniômetro. E com o avaliado, então, na posição normal, a gente coloca o eixo fixo do goniômetro no segmento que não vai se mover e o ponto de união do eixo fixo com o eixo móvel do goniômetro vai ficar na articulação que você vai medir e o eixo móvel no segmento que você vai mover. Então, aqui nós temos uma imagem retirada do artigo de Nobre et al. 2009, né? Então, nós vemos aqui um goniômetro. O eixo fixo fica nessa parte que a avaliada não vai mover e o eixo móvel aí, né, no membro inferior dela. O goniômetro ele fica sobre a articulação. A gente pede, né, que o indivíduo ele realize o movimento, mantendo o eixo móvel do aparelho junto com o segmento do corpo da pessoa que vai mover até o seu limite máximo, medindo aí o ângulo que esse segmento conseguiu realizar. Os testes lineares, eles são aqueles que se caracterizam por expressar os resultados numa escala de distância. Normalmente, né, nós utilizamos em centímetros. Um dos testes muito conhecido é o teste de sentar e alcançar de Wells. Então, nós vamos ver esse teste. O objetivo dele é medir a flexibilidade da coluna lombar e dos isquiotibiais. Ele é satisfatório para ambos os sexos. Para a realização desse teste é necessário um banco de Wells, igual mostrado aqui na imagem. Inicialmente, o avaliado ele retira os calçados e senta-se de frente para o aparelho, igual mostrado na imagem anterior, com as pernas unidas, os joelhos estendidos e os pés apoiados no banco. O avaliado, então, ele estende as mãos, sobrepondo ela e alinhando os dedos médios. Posiciona, então, as palmas das mãos voltadas para baixo. Voltando aqui na imagem, né? Então, esse é o posicionamento correto para a realização aí do teste de sentar e alcançar. O avaliado, então, ele flexiona o tronco para frente, realizando o movimento de uma forma suave, sem arrancos, e aí ele vai tentar atingir a maior distância possível. O avaliador, ele espera 2 segundos e anota o valor que se encontra às pontas dos dedos do avaliado. Então, tem que esperar 2 segundos. Durante a realização do teste, o avaliador apoia as mãos sobre os joelhos do avaliado para que não ocorra uma flexão aí dos joelhos. São realizadas 3 tentativas e é computada a maior distância obtida. Posteriormente, você pode utilizar essa tabela de classificação, né, que classifica segundo a idade e segundo o sexo, masculino ou feminino, e classifica entre baixo, intermediário, alto e muito alto. Outro teste conhecido é o teste de sentar e alcançar em V. O objetivo dele é avaliar a flexibilidade na região do quadril e ele é satisfatório para ambos os sexos. Você precisa de uma fita métrica, 2 suportes de madeira de 15 centímetros de altura por 10 centímetros de comprimento e 7 de largura, e que é unido na parte superior por um sarrafo de 30 centímetros de comprimento. Caso você não tenha esse suporte, você pode encontrar na bateria do Proesp, tem uma explicação utilizando também um teste semelhante, né? Só com fita métrica pregado no próprio chão.
O avaliado, então, ele descalça, ele senta-se no chão, estende e afasta as pernas. A distância das pernas deve ser 30 centímetros entre as partes internas dos dois calcanhares. E utiliza-se uma fita métrica fixada no chão, né, entre as pernas do avaliado, sendo que o valor 23 ele deve coincidir aí com os calcanhares do avaliado. Para impedir aí que a perna do avaliado se movimente, é utilizado o suporte de madeira, né? Que você mesmo pode construir conforme observado aí na imagem. Tipos de teste para avaliar a flexibilidade são os testes adimensionais. A principal característica dele é a mensuração da flexibilidade, porque ele tem uma interpretação dos movimentos articulares comparando com uma folha de gabarito. Os resultados eles não são expressos então em unidades, né, como ângulos ou centímetros, você só compara com essa folha. Então nós temos o flexiteste de Pavel e Gil. Ele é um método de avaliação passiva máxima de 20 movimentos articulares corporais e estuda o movimento nas articulações do tornozelo, quadril, tronco, punho, cotovelo e ombro. Inicia-se o teste sem aquecimento, movimentando o segmento do corpo do avaliado de forma lenta, iniciando a partir da posição 0 da imagem até o momento de surgimento da dor ou restrição do movimento. Para a realização de um teste deste, eu enfoco que o avaliador ele tem que ser preparado, né? Porque senão ele pode lesionar o avaliado. A pontuação aí, ela vai de 0 a 4, né? Então, o 0, a classificação será muito pequena aí, essa flexibilidade, pequena, média seria 2, a grande 3 e muito grande 4. Os valores de medida eles são dados pela comparação da amplitude do movimento realizado com os desenhos existentes no mapa de avaliação. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Então, são várias imagens, essa é só uma. Aqui seria a posição inicial, o 0 e até onde ele chegasse, né? Então, aqui seria uma posição de número 4. Enfoco novamente a necessidade de treinamento do avaliador para não lesionar, né? E é preferível fazer um teste desse com atletas realmente, né? Porque para a população normal, o banco de Wells que eu já citei, ele é o suficiente. Aqui, outra imagem, né? 0, 1, 2 até o 4 aqui. Os resultados obtidos nos 20 movimentos isolados, então são 20 imagens diferentes, ao serem somados, vão resultar em um índice global da flexibilidade, que é chamado aí de flexi-índice. A classificação, ela vai, então, desde deficiente até excelente, tá? Segundo o somatório da pontuação obtida. Agora, em relação ao equilíbrio, é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares, com o propósito aí de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Existem dois tipos de equilíbrio, sendo eles estático e dinâmico. O equilíbrio no flamingo, ele tem o objetivo de medir o equilíbrio estático geral, né? Esse equilíbrio estático é porque a pessoa vai estar parada. Ele é satisfatório para ambos os sexos. Você precisa de uma trave de metal com as dimensões 50 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Essa trave ela tem que ser coberta por um material não derrapante, né? Para impedir que o avaliado escorregue. Deve ter 2 suportes de 15 centímetros de comprimento e por 2 de largura para dar estabilidade a essa trave. Então, aqui nós vemos, né, esse teste. Aqui está a trave no chão. Então, o avaliado ele vai ficar em pé sobre a barra, utilizando o pé dominante pelo maior tempo possível. A outra perna deve ficar flexionada para trás, igual na imagem, e sendo segurada com a mão do lado correspondente à perna que está flexionada. O braço correspondente à perna que está sobre a barra, ele deve ser usado ali para manutenção do equilíbrio do avaliado. Inicialmente, o avaliado ele se segura no braço do avaliador até estabelecer a posição correta
sendo que o teste, então, ele se inicia quando o avaliado soltar o avaliador. O avaliado, então, ele tem que ficar nessa posição em equilíbrio por 1 minuto. Cada vez que o avaliado ele perde o equilíbrio, soltando a perna de trás ou tocando o solo com qualquer parte do corpo, o teste deve então parar e aí vai ser travado o cronômetro. E sendo posteriormente repetido o mesmo procedimento até que ele consiga atingir 1 minuto. A gente anota o número de tentativas necessárias para manter o equilíbrio na trave. Porém, se o avaliado ele tiver 5 quedas nos primeiros 30 segundos, o teste ele termina e o resultado é 0. Antes de iniciar o teste, o avaliado ele tem o direito a uma tentativa para se familiarizar aí com o teste. Outro teste de equilíbrio é o teste de estabilômetro. Ele mede o equilíbrio em apoio bipedal num plano oscilatório. É satisfatório para ambos os sexos. Para esse teste, você precisa de um plano de 30 por 70 centímetros, oscilante sobre 2 apoios centrais semicirculares, daqui a pouco eu vou mostrar, de 10 centímetros de raio. Este plano ele é colocado em cima de um suporte que é adaptado para evitar que haja uma oscilação do plano em torno aí do próprio eixo. Então, aqui nós temos uma imagem, né? Então, nós temos a base inferior, no meio aqui um círculo e em cima outra base onde o avaliado ele fica com os pés. O avaliado então ele coloca os pés sobre as marcas feitas no plano, equidistantes do centro, então tem a mesma distância nessas marcas em relação ao centro, e procura manter o equilíbrio na prancha sem que nenhum dos lados toque o suporte. É permitido ao avaliado uma tentativa de familiarização com o teste. E aí são dadas 6 tentativas, sendo que o resultado final é a soma do total do tempo em que o avaliado permanece em equilíbrio sobre esse plano. Durante o teste, o avaliado ele deve manter a posição sempre ereta, em pé. Por fim, nós temos um teste de equilíbrio dinâmico, né? A diferença dele é que agora vai ter um movimento, antes era estático. O objetivo é medir a habilidade de saltar com precisão e manter o equilíbrio durante e após o movimento. Ele vai do 2º grau até a idade universitária e é para ambos os sexos. O avaliado ele vai assumir a posição em pé, com a perna direita colocada sobre a marca de saída, e ele vai saltar para a primeira marca, aterrissando com a perna esquerda na ponta do pé. E ele permanece nessa posição quanto tempo conseguir até atingir 5 segundos. Deverá então saltar para a segunda marca, à direita, aterrissando sobre a perna direita na ponta do pé e assim sucessivamente. Então ele começa sempre aí com a perna direita lá na marca de saída. Então nós temos aqui a imagem. Aqui, ó, o avaliado, ele vai então na marca de saída estar com a perna direita, vai aterrissar com a perna esquerda, depois volta com a perna direita e assim sucessivamente, sendo 10 pontos, né, de aterrissagem. O resultado para cada marca atingida será de 5 pontos. Então, toda vez que ele atingir a marca correta, ele ganha 5 pontos. E ele vai também adicionar, somar 1 ponto para cada segundo que ele fica naquela marca, né? Ele pode ficar lá 5 segundos, então é 1 ponto por cada segundo. Se ele ficar os 5 segundos, ele ganha 5 pontos a mais. Dessa forma, se ele ficar, então, naquela marca, a pontuação máxima de 10 pontos, né, será realizada. Aqui está a distância para a realização do teste. Qual penalidades aí, né? Os erros de penalidade são erro de penalidade 5 pontos, falhar ao aterrissar na marca de aterrissagem, tocar no solo com qualquer parte do corpo que não a ponta do pé e a falha na realização do salto. Erros de equilíbrio. O avaliado, né, ele vai sacrificar os pontos remanescentes se ele cometer, antes de completar os 5 segundos, tocar o solo com qualquer parte do corpo, que não a ponta do pé, mover o pé quando estiver na posição de equilíbrio. Então, observação, os segundos de permanência na marca devem ser contados em voz alta, os resultados de aterrissagem e de equilíbrio devem ser anotados para cada marca.
para depois realizar o somatório, né? Quando você for montar o circuito, é importante que você veja essas distâncias, tem que ser, né, igual mostrado aqui na imagem. Pessoal, essas foram as referências utilizadas para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer sugestão, pode me contactar aí pelo e-mail. Muito obrigado.